sempre em movimento. Então vai dar tudo certo. Abra a Bíblia comigo, Salmo 40, versículo 1. Salmo 40, versículo 1. Todos acharam, amém? Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Novamente, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Feche os seus olhos. Pai, nessa noite nós estamos aqui. A gente está com o nosso coração alegre, porque o Senhor, como nós cantamos, é bom. O Senhor é bom, o Senhor tem nos alcançado com a sua misericórdia, com a sua graça, com a sua bondade. Como Davi um dia escreveu, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E essa é a nossa convicção de fé. Essa é a nossa, aonde está depositado o nosso coração, na sua palavra, na sua fidelidade, na sua lealdade, na sua bondade para conosco. Nessa noite nós estamos aqui, Espírito Santo, queremos pedir, fale ao nosso coração. Ministre a sua palavra, que é poderosa, que é eficaz, que transforma a gente. Abençoe, Espírito Santo, guarda a nossa mente, guarde o nosso coração, para receber essa palavra, entendendo o que o Senhor quer nos ensinar. E que a partir do ensinamento das Santas Escrituras, possamos sair daqui alimentados, conectados, alegres, felizes, Senhor, com o céu e com aquilo que o Senhor quer fazer em nós, por nós e através de nós. Abençoe-nos, nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos, mas só aquela que vem para deixar no coração de cada um aquilo que o Senhor quer, como uma boa semente. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, semana passada, a gente falou sobre Emaús, a gente falou sobre lidar com os desafios da frustração, lidar com os percalços da expectativa frustrada. E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre sempre vivermos processos e desafios. Crente tem um jargão, muito comum aí, você fala para o irmão assim: daí, irmão, como que tá? Tô na prova, tô na luta, tô na prova, tô na luta. Ô, Vaguinho, você tá aí, meu garoto, depois vai me dar um abraço. Aí, assim, então tô na prova, tô na luta, tô no BO aí. Irmão, nossa, meu Deus, então assim, e a conotação desse tipo de frase, a conotação deste momento, é sempre uma conotação de dificuldade, de negativismo. Ninguém fala para você assim: estou na prova, Ninguém, é só o irmão Lázaro lá, que já está com o Senhor, que dizia: estou passando pela prova dando glória a Deus. Só ele, que a maioria de nós, estou na prova. Glória a Deus é pouco, mas o prova, todo mundo está. E é sempre numa conotação de dificuldade, é sempre numa conotação de negativismo, é sempre numa conotação assim de que as coisas não estão como eu e você gostaríamos que estivesse. É sempre uma conotação de negativismo. Mas, irmãos, Jesus tirou qualquer tipo de ilusão de mim, de você, quando Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, Jesus traz a gente para uma realidade. Jesus traz a gente, porque assim, querido, a gente viaja muito, a gente, assim, tem uns negócios na nossa alma, que a gente meio que espiritualiza, eu brinco, a gente crenteia as coisas, como se a gente não pudesse passar por nenhuma situação difícil. Como se eu e você não fizesse parte da vida desafios. Irmão, a nossa vida, ela é feita de desafios. A nossa vida, ela é feita de momentos e situações que vão realmente, como o pastor Valdir esses dias pregou, e ele sempre fala sobre a igreja sendo tensionada por tendões que seguram, que pressionam para nos manter em pé. Esses tempos atrás ele até falou que a função dos tendões é manter o corpo em pé. Os tendões sob pressão mantêm eu e você e o esqueleto em pé, caminhando, se movendo para aquilo que a gente precisa fazer. Então a gente tem uma resposta de muito negativismo quando a gente está falando em relação a processos e desafios, Mas nós precisamos entender que constantemente precisamos ser preparados, constantemente nós precisamos ser forjados. Os desafios que eu e você passamos na nossa vida não tem outro propósito a não ser fazer eu e você pessoas mais fortes,
Porque a Bíblia fala, e se a gente acredita no que a palavra de Deus fala, ela fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, quer dizer todas. Então todas as coisas, o dia bom, o dia mau, o dia que não acontece nada, tudo isso acontece na minha e na sua vida para nos forjar, para nos alimentar, para nos fazer crescer e amadurecer. Então a vida do cristão, muitas vezes a gente vive meio que uma ilusão de que o mundo aqui seria como lá os ursinhos carinhosos, que a gente ia flutuar sobre as nuvens e ficar vivendo a vidinha ali. Olha o coração, olha o arco-íris, olha a estrela. E não é assim, irmão. Aí fora o pau quebra, e nós temos que estar vivo, dando bordoada para todo lado e vencendo. Por quê? Porque nós vivemos uma batalha espiritual. A vida do cristão é uma batalha espiritual. Até estava pensando ali, sobre qualquer hora dessa, nós falar um pouquinho sobre os 3 níveis do primeiro, do segundo e terceiro céu, para a gente entender em que mundo nós vivemos e qual é o mundo espiritual que nos rodeia. Então nós precisamos parar com esse questionamento e com essa posição negativista. Só assim não estragaremos tudo. Uma convicção de que sem Ele nada podemos fazer. Preste atenção, nós vivemos uma vida sempre sob pressão para amadurecer e lembrar que sem Ele nada nós podemos fazer. Amém? Você está comigo? Amém? Então, querido, esse posicionamento de aliviar a pressão, olha só a frase que Deus me deu. Aliviar a pressão interrompe processos de melhoria que são fundamentais para aquilo que Deus está construindo em nós. De novo, aliviar a pressão interrompe processos de melhorias que são fundamentais para aquilo que Deus está construindo em mim e em você. Então, assim, por isso que o tema dessa mensagem é aliviando a pressão, perdendo a lição. Porque, irmão, nós não gostamos de se sentir pressionados. Nós não gostamos de sentir que estamos, de alguma forma, sendo exigidos além daquilo que a gente acha que a gente vai viver. Nós não gostamos desse lugar desconfortável, de tipo assim, não me pressiona. Eu e a Lu brincava em casa, né? Às vezes tinha alguma coisa assim, não me pressiona, não me pressiona. Então, porque ninguém gosta de se sentir pressionado. Ninguém gosta de estar num lugar desconfortável, mas tem muitas lições nisso. Até coloquei aqui, diminuir a carga na academia não traz resultado. É ou não é, Johnny? Cadê o Johnny? Se diminuir a carga, irmão, fica igual. Não pode diminuir a carga. Então, assim, se eu e você, toda vez que... o Paulo, né, Paulo? Não dá para diminuir, né, Paulo? Se diminuir, não, eu quero sair de boa. Estava conversando agora de tarde com a minha irmã, né? Dela falando que ela mora fora e na academia dela inventaram uma promoção. Que se você fizesse 25, olha só, 25 treinos em 2 meses, você ganhava uma camiseta. Dela falou, pensa que eu estou indo 25 dias para ganhar essa camiseta. Aí ela dava risada e falou assim, pobre não pode ver um brinde. Pobre não pode ver um brinde, que ele vai dar um jeito de querer. Daí ela falou assim, e hoje foi o meu 25º dia. Eu falei, domingo? Dela, domingo. Saí da igreja, passei e falei assim, vou para casa rapidinho, vou passar na academia, porque hoje eu vou garantir minha camiseta. Só que daí ela falou assim, que chegou lá no instrutor, e falou para o instrutor, só que é o seguinte, eu vim hoje, mas só uma bicicletinha de leve aqui, porque eu não quero suar. Daí ele falou, ué, mas como assim? Daí ele falou, não quero suar, só vim garantir minha camiseta. Daí eu comecei a dar risada, que ela falou, a gente vai para a academia, não quer se esforçar, não quer suar, mas quer o resultado, mas quer o brinde. E às vezes a gente faz isso com a nossa vida, irmão. Às vezes a gente leva a nossa vida desse jeito, a gente não quer se esforçar, não quer passar pelas coisas, mas quer o brinde. Mas não tem brinde se não tiver esforço. Tem lições que a gente só aprende sob pressão. E eu vou mostrar para você, biblicamente, 2 exemplos e 2 situações terríveis de 2 pessoas que estavam sob pressão e como elas lidaram com essa pressão. Abra a palavra de Deus comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Primeiro vamos falar do primeiro personagem. 1 de Samuel, capítulo 13. A partir do verso 1. Aleluia. 1 Samuel 13, dos 5 em diante. Todos acharam? Amém? Diz assim, e os filisteus se ajuntaram para pelejar com Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros,
o povo em multidão como areia que está à borda do mar, como areia da praia. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo de Israel se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos e pelas fortificações e até pelas covas. E os hebreus então passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, estando Saul ainda em Gilgal. Todo o povo veio atrás dele tremendo. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Amém? Querido, o primeiro personagem que eu quero falar um pouquinho com você é sobre Saul. Saul, rei de Israel. Saul está diante do exército de filisteus. Então aqui quando você lê, como nós lemos ali, que se juntaram para pelejar 30 mil carros, aqui ele está falando de carros de guerra. Então você imagina um exército de 30 mil tanques de guerra numa areia da praia, numa praia. Muitos soldados que se perdiam num vale de tantos inimigos. E Saul, diante de tamanha pressão, tem um acordo. Por quê? Porque o povo de Israel tinha como uma premissa uma coisa só: ninguém entra em guerra se Deus não autorizar. Ninguém tem uma estratégia de guerra que não seja a estratégia que Deus dá. Então ele tinha, como Samuel, profeta de Deus, o grande profeta de Israel, esperar Samuel chegar, fazer um sacrifício ao Senhor, orar ao Senhor e esperar de Deus qual seria a estratégia de guerra para atacar os filisteus. E ele tinha, com essa missão, esperar Samuel por 7 dias. Mas 7 dias, irmãos, aconteceram muitas coisas. Em 7 dias, chega todo o exército filisteu. 7 dias, todas as coisas começam a se mostrar muito difíceis. E Saul, agora rei de Israel, o responsável por aquilo, está sob uma intensa pressão. Por quê? Porque o povo, quando vê os inimigos, começa a ficar com medo. A Bíblia fala, como nós lemos, que eles começam a se esconder. E como eles estavam perto da divisa, o que eles fazem? Eles atravessam o Rio Jordão e vão para um outro território, para um outro país, porque eles estavam com medo de permanecer com Saul e lutar contra a multidão dos filisteus. A Bíblia fala, como nós lemos aqui, que eles se esconderam em todos os lugares que podia. Se esconderam no meio de espinhos, se esconderam em cavernas, se esconderam em penhascos, em fortificações e até pelas covas. Irmão, os caras estavam com tanto medo que eles se esconderam em covas, se fingindo de morto, porque eles estavam morrendo de medo. E a Bíblia, irmão, eu sempre brinco, né, que a Bíblia não é sanguínea, tá? A Bíblia, quando ela fala que eles estavam tremendo, é porque eles estavam tremendo. Você já tremeu de medo, irmão? De verdade. Você já tremeu de tremer, assim, de medo? Sim ou não? Hã? Eu já, muitas vezes. Tremer de medo. Tremer, de você sentir que você não tem estrutura emocional para lidar com a situação externa. Quando você está com medo, irmão, você faz qualquer coisa para vazar. Quando está com medo, só quer saber de fugir. Eu contava de manhã que em 2012, quando me foi diagnosticado que eu estava com síndrome do pânico, eu tinha muitas crises. E um dos sintomas da minha crise também era tremer. Lembrei que um dia eu estava numa reunião e do nada eu comecei a tremer meu queixo, eu não conseguia controlar meu queixo. Tremer meu queixo. E aí eu olhei para um amigo na reunião, assim, na empresa, ele falou assim: você está passando mal de novo, né? Eu falei: cara, eu não estou conseguindo me controlar, eu não conseguia controlar o meu corpo de tanto que eu tremia. Aí saio, vou para o ambulatório, pressão 12/8, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu comecei a tentar achar a causa daquelas crises, de eu ter crise de tontura e parar o carro na rua. A Lu tinha que me buscar no trabalho, tinha que me buscar na rua, pessoas da igreja iam me buscar, meu pai, porque eu estava tendo crise em cima de crise, até que um pastor e psiquiatra me diagnosticou com crise do pânico. E ele me contou uma coisa que eu achei muito interessante.
Ele falou, Sérgio, você está com síndrome do pânico, e você vai ter que tratar isso. Eu falei, mas como que é isso? Síndrome do pânico é uma síndrome de ansiedade. Ansiedade nada mais é do que o medo do futuro. Então você tem muito medo do futuro, muito medo de não dar certo. Então nós vamos ter que trabalhar isso aí. Mal sabia eu o quanto eu ia sofrendo no futuro, mas enfim, tinha que lidar. E aí ele fala assim, qual que é a informação que você precisa entender? Porque daí o que acontecia? Um dos sintomas que eu sentia era um comichão nas minhas pernas, me dava um negócio assim nas pernas, um comichão nas pernas. Aí a Lu acordava às vezes de noite, e eu estava deitado, de barriga para cima, com as pernas para cima, como se eu estivesse pedalando, porque eu tinha a impressão que eu tinha que pedalar, que eu tinha que gastar a energia que ficava acumulada nas pernas. E eu dizia, o que está acontecendo? E aí o médico falou, pensa no seguinte, o que é a síndrome do pânico? Você num quarto fechado, só com uma porta, e daqui a pouco alguém abre essa porta e entra um leão. Aí ele falou, teu cérebro vai passar 3 informações para você. Ou você vai se fingir de morto, ou você vai paralisar e não conseguir sair do lugar, de tamanho pânico e medo, ou você vai receber uma informação, um gatilho de emergência do cérebro dizendo, fuja, corre, louco. E esse era o meu sintoma. Então eu senti esse negócio nas pernas, que eu tinha que correr, porque o medo me mandava informação, corre, fuja, você tá fugindo, você tem que sair. Então nessa época eu comecei a correr na rua, comecei a andar, não deu muito certo, mas eu tentei, comecei a correr lá, tal, porque eu tinha que gastar aquela energia acumulada enquanto tratava a minha cabeça. E cara, é interessante, porque o medo faz eu e você tomarmos decisões muito doidas. Saul, agora, irmão, vamos falar o que é ansiedade, eu posso falar isso para você. Ansiedade, se é o medo do futuro, isso denuncia a incredulidade, isso denuncia uma fé fraca e rasa, e foi isso que eu aprendi no meu processo de ansiedade, porque a fé, se eu tenho fé no Senhor, se eu tenho fé no meu Deus, de que Ele cuida de mim, se Jesus disse que Ele cuida das aves do céu e das flores do campo, por que não vai cuidar de você, homem de pouca fé? Se eu estou com uma síndrome de ansiedade, é porque eu não confio no Deus que está cuidando do meu futuro. E Saul, diante do inimigo, o que ele faz? Ele pega e toma uma atitude terrível, por medo e por se sentir pressionado. Ele fala, o povo já estava indo embora, o povo já estava me pressionando, os inimigos já estavam em volta, e o nosso trato era, 7 dias você ia estar aqui para consultar o Senhor, e você não chegou. Quando você não chegou, eu fiz o que você deveria ter feito, eu fiz o sacrifício. E Samuel fala, o que você fez? Porque só uma pessoa podia fazer sacrifício e falar com o Senhor. O sacerdote e profeta, que naqueles dias era Samuel, que estava reinando sobre todo Israel antes de Saul. E é interessante, querido, porque quando a incredulidade vem para fora, eu e você nos desesperamos. Nossa fé, irmão, é o bem mais precioso que nós temos. Nossa fé é o que nós temos de mais valioso na nossa vida. Não é o seu dinheiro, não é as suas posses, não são seus patrimônios, é a sua fé. Por quê? Porque o justo viverá por ela. Nós entraremos no céu por ela. Nós cremos em Jesus através dela. Nós conhecemos os princípios e cremos naquilo que a Bíblia fala como recompensa através da fé. Só que quando eu e você não temos fé, ou quando a nossa fé é rasa, eu e você fazemos coisas na pressão que não era para a gente fazer. Por quê? Porque quando eu e você estamos pressionados, nós queremos simplesmente sair da pressão. Nós queremos aliviar a pressão. Quando você está pressionado no teu trabalho, você só pensa em aliviar a pressão. Quando você está pressionado lá no seu casamento, você pensa em aliviar a pressão. Quando vem a enfermidade, você não sabe o que faz, porque você está sendo pressionado por ela. Eu contava de manhã que quando os meninos eram pequenos, eu e a Lu tivemos 2 experiências terríveis. Só 2, né, amor? Mas os meninos, o Dudu tinha 3 anos e meio. Um dia o Dudu está lá em casa, e do Neida começa uma febre no piá. Começa uma febrezinha, e vai subindo. Quando damos remédio, não baixa. Quando aquela febre começa a subir e não baixa com o remédio,
A gente vai para a velha guarda, vamos pegar, vamos dar um banhinho mais fresquinho, ver se baixa a febre. E demos um banho no Dudu. Quando a gente termina de dar o banho no Dudu, o Dudu tem uma convulsão febril na nossa frente. E o Dudu desmaia no meio da sala. Para um pai e para uma mãe de primeira viagem, eu e a Lu, gente, eu não consigo explicar para vocês o que a gente sentiu. Um desespero, um menino de 3 anos à sua mão, com a boca roxa, vira o olho e blof. Aí você não sabe se você ora, você não sabe se você repreende, se você pede misericórdia, se você corre para o hospital, você não sabe o que você faz. Por quê? Porque você está sob uma pressão que você não consegue agir diante daquilo. E aí a gente liga para o pediatra fala, pega ele agora e leva para o hospital. E a gente sai junto ao Dudu, e daqui a pouco, quando eu junto o Dudu, ele dá aquela suspirada, né? E ele volta, a gente mete ele no carro, chega no hospital, parece que nada tinha acontecido, parece que você é um louco, retardado. Aí a gente chegou lá, preocupado, aconteceu, assim. Aí, irmão, pegamos uma médica lá, uma abençoada, plantonista, da braba, e ela fala assim para nós, seguinte, ele teve uma convulsão febril, o organismo desliga para não ter nenhum tipo de problema em órgãos e tal, entendi, mas aqui, a gente tem que tirar agora toda e qualquer suspeita do que possa acontecer, e ela falou, e pode ser que ele esteja com meningite. Aí nós, meu Deus, meningite, e é um procedimento do hospital que ele não pode sair daqui sem fazer o exame da meningite. Aí eu e a Lu, marinha de primeira viagem, tá bom, vamos fazer o exame, sei lá, um exame de sangue. Não, qual que é o exame? Tirar líquido da espinha. A hora que ela falou aquilo, irmão, falei, meu Deus. E, queridos, eu sou desesperado, né, irmão? A Lu é calma, eu sou desespero. Eu falei, meu Deus. Aí ela falou assim, só que tem o seguinte, tem que tirar líquido da espinha do menino. E só pode entrar um. Aí eu, como marido verdadeiro e fiel, falei, vai lá, Lu, vai lá. E a Lu falou, eu vou. E a Lu entrou. Gente, eu chorava compulsivamente pro lado de fora, ouvindo o Dudu gritar, e não imaginando como era tirar líquido da espinha de uma criança de 3 anos e meio. Eu chorava e eu dizia, Deus, o que está acontecendo? Deus, que pressão é essa? Deus, olha esse menino com 3 anos, não era para estar passando por isso, ele estava bem em casa, e aquele desespero, aquele choro, daqui a pouco a Lu volta com ele, deu tudo certo, ela me contou como que era o exame, e aquela sensação de impotência, aquela sensação de desespero, de decepção com você, com a vida. Porque assim, se é você, irmão, uma coisa, mas é o seu filho de 3 anos ali, tirando o líquido da espinha, e aquele negócio, e aí 2 horas nós tivemos que ficar com o Dudu na maca, o Dudu era bem aceleradinho, tivemos que segurar o Dudu, e ficar conversando, até sair, aí no outro dia, fomos embora, claro que deu negativo, no outro dia fomos no pediatra, o pediatra ficou louco de bravo, falou, nunca mais me leve esse menino nesse hospital, porque isso aí é um exagero, não precisava nada disso, aí você já fica bravo e revoltado, que não precisava, de tudo aquilo que você viveu. E aí veio o Dani, e acontece igual com o Dani, tivemos uma convulsão com o Dani, só que daí nós não deixamos fazer o exame do meningite, mas, queridos, são situações de pressão, que quando você está nelas, é embaçado, você vê a sua pequenez diante da situação, você vê a tua limitação diante das circunstâncias. E querido, eu quero que você entenda que que eu quero te dar uma visão, um panorama humano de Saul. Porque às vezes, como eu e você já conhecemos a história, nós sabemos que Saul fez muita coisa errada. Só que hoje a gente já vê ele como errado, porque a gente já sabe o final. Mas você, diante da pressão, como você reage? Trazendo uma visão um pouco mais humana, como eu e você agiríamos em olhar um exército inteiro à sua volta, a pressão em cima de você. Irmão, se você lá não vende no mês, a pressão do teu chefe no final do mês já é brava. Imagina diante de uma guerra. Imagina aquilo que você precisa decidir e todo mundo está olhando para você, para a sua decisão, que vai ter um impacto em tudo.
o peso disso, a pressão em cima do jovem Saul. E ele vai e faz o que não era para ser feito. E eu quero que você entenda algumas coisas a partir desse exemplo, porque faltou fé. Faltou fé para Saul. Saul faz aquilo que não era para ele fazer, aquilo que não foi ordenado ele fazer. Agora abra a Bíblia comigo, nesse mesmo 1 Samuel, só que no capítulo 30. Vai lá, para as 1 de Samuel, capítulo 30. Olha só. 1 Samuel 30, do 1 ao 8, vamos lá. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, e os amalequitas, com ímpeto, outros inimigos, tá? Saul era os filisteus, com Davi eram os amalequitas, com ímpeto tinham ido contra Ziclague, e tinham ferido a cidade, tinham posto fogo nela. Levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ou seja, seus 600 valentes, alçaram a sua voz e choraram, sem exagero, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou. Por quê? Porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Preste atenção, Davi, nesse momento, nessa batalha de Ziclague, irmão, quero que você entenda que Davi estava sendo perseguido por Saul já há 12 anos. A pressão sobre a vida de Saul, quando nós lemos, era uma pressão de uma semana. A pressão na história de Davi era de 12 anos. 12 anos Davi estava sendo perseguido por Saul. 12 anos que Davi estava fugindo, não podendo estar com a sua família, não podendo estar na sua cidade, não podendo estar no seu povo. Se você ler 1 e 2 Samuel, você vai entender essa história. Mas Davi fugiu durante 12 anos. E Ziclague era uma cidade que ficava fora do território de Israel, porque foi a única forma de Davi conseguir um pouquinho de paz contra a perseguição de Saul. Então ele está em Ziclague. Só que daí Davi, irmão, estava lá, ele e os seus 600 valentes, 400 no primeiro começo e depois 200 que se juntaram. 600. Davi está lá com esses caras, só que como ele estava numa cidade chamada Ziclague, que era o território dos filisteus, até então inimigo de Israel, Davi faz amizade com os filisteus, com um rei. E aí o que Davi faz? Levanta-se um exército contra os filisteus. E Davi, como estava na terra dos caras, por parceria, tem a brilhante ideia: vamos ajudar os filisteus. Aí os caras falam: mas nós vamos ajudar os inimigos de Israel, do nosso povo? Não, nós estamos aqui, eles deram abrigo para a gente contra Saul, vamos ajudar. Quando eles chegam lá, os filisteus falam assim: nós não queremos ajuda desse israelita. Esse cara aí é nosso inimigo, matava a gente até ontem, não queremos. E eles voltam. Quando eles voltam para Ziclague, os amalequitas, aproveitando a deixa deles, botam fogo na cidade e levam todo mundo. Agora Davi está no maior desafio da sua vida, porque Davi chega na cidade, a cidade está toda pegando fogo, foram levados filhos, filhas, mulheres, de todos. E a Bíblia fala que eles entram em profunda angústia, começam a chorar de desespero, porque tinham perdido a família, tinham perdido o lugar, tinham perdido seus lares, e agora aqueles fiéis começam a dizer: por causa da sua decisão nós perdemos tudo, e começam a pensar em apedrejamento. Irmão, isso é pressão. Davi está agora sendo questionado na sua autoridade, no seu governo, nas suas decisões, nas suas ideias. Eu sempre penso o peso de você ser um presidente,
Uma decisão mexer com 300 e poucos milhões de pessoas. O peso de você ser o presidente de uma empresa, que você mexe com toca em quantas famílias. O preço de ser um pastor, irmão. Você acha que eu não penso no que acontece com você e com a sua casa, com qualquer decisão louca que eu invente? Glória a Deus que eu tenho o Valdeir e Levi, gente. Bênção para mim e para vocês. Porque quando eu invento, eu vou e falo todo empolgado das minhas grandes ideias e eles, calma. Glória a Deus, porque é muita pressão na cabeça, irmão. E aí Davi, diante dessa situação, o que ele faz? Quando ele percebe que os caras querem o couro dele, querem apedrejá-lo, o que ele faz? Chama o sacerdote, vai para Deus e fala, Senhor, o que eu faço? E o sacerdote diz para ele, vai atrás deles, porque Davi não sabia que eles estavam vivos. Vai atrás dos inimigos. E a Bíblia fala, mas como eu irei? E Deus dá a estratégia, você vai aqui, vai descer lá e você vai encontrar eles. Davi se recuperou no Senhor. Saul, irmão, queria aliviar a pressão. Davi permaneceu sempre escolhendo o caminho de Deus. Preste atenção no que eu quero falar para você. Eu e você precisamos entender que o livramento de Deus, ou a provisão de Deus, sempre vem, irmão. O livramento de Deus e a provisão de Deus sempre vem, mas não antes da oportunidade de desobedecer a palavra de Deus se apresentar a você. O livramento e a provisão sempre vem, mas não antes da proposta vir. Vou te explicar biblicamente. Jesus está no deserto, 40 dias, levado pelo Espírito, em jejum e oração durante 40 dias. Quando no 40º dia, a Bíblia fala, tendo ele fome, se apresentou a ele quem? O tranca-rua? Quem? O diabo. Não era um demoninho de esquina, irmão, que come galinha ali. Não era. Era o Satanás. O maior. Chega diante de Jesus e fala assim, você está sob pressão, você está com fome? Por que você não fala para essas pedras se transformarem em pão? E alivia a pressão do físico. Você está sentindo pressão emocional? Tranquilo, se você me adorar, eu vou te levar até o pináculo do templo, e eu vou te mostrar tudo isso aqui, e eles vão te adorar. Se você está sob uma pressão espiritual de reconhecimento, me adore, que eu tenho poder sobre todos os reinos da terra, e nós aliviamos a pressão. A pressão é no físico, nós aliviamos. A pressão é nas emoções, nós aliviamos. A pressão é espiritual, nós aliviamos. Não tem problema, só negocie uma coisa só, me obedeça, me adore e desobedeça a Deus, que está tudo certo. E muitas vezes eu e você fazemos isso, diante da pressão. O que Saul fez, irmão? Presta atenção, Saul era rei. Qual era o exemplo, qual a atitude, o que a atitude de Saul estava mostrando para o povo? Povo, se diante da pressão, vocês estão justificados para não obedecer a ordenança de Deus e esperar o profeta, porque diante da pressão, você pode sim ocupar o lugar do sacerdote, do profeta, e fazer o que você tem que fazer. Ele estava dizendo que diante da pressão, mudar e desobedecer era justificável, e isso não é verdade. Diante da pressão, você não pode abrir mão de princípios. O que Davi fez diante de uma pressão muito maior? Chamou o profeta, chamou o sacerdote e foi consultar ao Senhor da forma que deveria consultá-lo, da forma que deveria fazer. E Deus deu a estratégia, e Deus deu o escape, e Davi recuperou tudo e todos. Por quê, irmão? Porque a pressão não valida você na desobediência. A pressão não valida eu e você para sairmos dos princípios. Aí você está lá. Olha um exemplo que eu acabei de me lembrar aqui. Você está lá. Você gasta o cartão de crédito igual um doido. Vê o 8 do 8 da Shopee lá com o Terry e fica louco da Shopee. Aí vem a conta do cartão. Pressão.
457% de juro no ano. Vou deixar estourar a fatura? Não posso. Diante da pressão, eu negocio os princípios para pagar a fatura. Diante da pressão, estou cheio de dívida, a minha empresa precisa se recuperar, eu estou cheio de dívida, fiz compra que não podia, estou cheio de matéria-prima que eu não uso, aí a pressão vem, aí os boletos chegam, aí o que você faz? Aparece alguém e fala assim, cara, eu consigo vender para você sem nota, aí você não precisa tributar, eu não tributo e fica tudo certo para mim e para você. Diante da pressão, você negocia o princípio da honestidade, porque você está pressionado. E a gente faz isso, querido. Saul não podia dar um exemplo desse para o seu povo. Sabe o que Samuel fala? Saul, se você tivesse obedecido, Saul, Deus teria confirmado o seu reino para todas as gerações. Mas porque você não obedeceu, Ele já encontrou alguém com um coração igual ao dele e vai tirar o reino da sua mão. Davi, irmão, era uma criança quando isso aconteceu. Os princípios de Deus precisam ser a nossa base de decisões todos os dias da nossa vida. Obedecer a Deus, irmão, eu e você precisamos entender que a obediência é o maior ato de adoração que você pode dar a Deus. Porque Davi fala num dos seus salmos, se fosse sacrifício eu os daria, se ele quisesse sacrifício eu os daria, mas não, o que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito, que se rende à obediência e ao seu senhorio. Então assim, irmão, a gente fala muito, a gente acha que adoração é música lenta, adoração não é música lenta. Verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, é na sua vida, debaixo de verdade, é nas suas decisões, debaixo de verdade, é nos seus posicionamentos, debaixo de verdade, não fazer aquilo que não é para fazer, e não se meter naquilo que não é para se meter. A maior prova de adoração é um coração obediente. Então, Saul não tinha isso, porque Saul se preocupava mais com a validação do povo, se preocupava mais com a aprovação dos outros, do que com os princípios e com o seu compromisso com Deus. Davi não. Ficar num lugar de contentamento nos impede de buscar a nossa própria provisão e promoção. Preste atenção. Ficar num lugar de contentamento nos impede de buscar a nossa própria provisão e promoção. Quando eu e você queremos gerar algo, Jesus falou assim, eu vim para cumprir todas as coisas. Nem Jesus veio para inventar moda, e eu e você queremos inventar moda. Não entre nesse lugar, e como eu me protejo disso? Tendo contentamento. Irmão, se você está lá no teu trabalho, lidando há muitos anos, e ainda não foi reconhecido, continue fiel, Deus está vendo. Se você está lá no seu casamento, fazendo o que precisa, continue fiel, Deus vai mover. Se você tem uma necessidade, tem um chamado ministerial, continue a viver a sua vida com Deus, porque Deus reconhece Davi no meio das malhadas e vai apontar você. Continue. Olha só, eu vou ler uma coisa para você que eu escrevi ali durante o louvor, enquanto a Jo fez a palavra da oferta. A Jo falou uma frase ali, e eu escrevi um negócio. A Jo falou assim, nosso maior desafio nos dias de hoje é fazer uma coisa que ninguém vê. Uau! Nosso maior desafio nos dias de hoje é fazer uma coisa que ninguém vê. A gente odeia o anonimato. A gente odeia postar uma foto e a família não dá um like. A gente odeia. Você se ofende se você vê que teus amigos só olharam e não curtiram. Aí Deus começou a falar comigo, o anonimato é um caminho da formação do caráter de Deus em nós. Quando ninguém vê, como um ventre fértil, como uma semente frutífera, como um passarinho no ninho, Ele vê, Ele cuida de nós, porque nós somos gerados nele. Eu e você precisamos entender que a nossa vida precisa ser pautada e firmada num lugar de contentamento. Irmão, você não... Quem já falou aquela frase assim,
Ah, se eu tivesse há 20 anos atrás a cabeça que eu tenho hoje, eu seria totalmente diferente, eu seria milionário. Quem já falou essa frase? Eu já falei milhares de vezes. Ah, se eu tivesse, meu Deus, a cabeça depois de 20 anos de empresa, quando eu entrei, eu acho que seria outro. Irmão, sabe qual que é a grande questão? Há 20 anos atrás, eu não tinha a mente que eu tinha hoje, mas por quê? Porque as minhas crises e pressões me deram a cabeça que eu tenho hoje. Eu não teria a mesma mente, querido. Por quê? Porque a pressão me ensina lições, porque a pressão me dá maturidade, porque a pressão me dá dependência, porque a pressão me dá fé, porque a pressão me molda, porque a pressão forja, porque a pressão purifica, porque a pressão sacrifica, porque a pressão faz a gente crescer e ser pessoas dependentes de Deus por meio da fé. Então essa conversa é ilusão. Mude o hoje para ter um resultado diferente amanhã. Porque nós não temos poder de mexer no passado, só no presente para fazer um futuro diferente. Então, querido, preste atenção. Deus quer que você entenda que os desafios que você está vivendo hoje não são nada além de que uma escola. Davi viveu pressão 12 anos, e depois que essa história de Ziclag aconteceu, ele viveu mais 5 anos, 17 anos de perseguição, sendo forjado. Sabe por quê? Porque um coração contente e forjado por Deus não troca Deus quando chega a hora da vitória. Davi não ousou, olha só, Davi nunca culpou a Deus e nem cobiçou o palácio. Em 17 anos você não vê Davi falando uma vez para os seus: calma, porque quando eu tinha 15 anos, Samuel chegou lá em casa e jogou azeite na minha cabeça, e eu já sei que eu vou ser rei de Israel. Davi nunca falou isso para ninguém. Se fosse você, dá um exemplo, Lucas Vogt, menino de Deus, com 12, 15 anos, Deus fala assim: Piá, seguinte, vou jogar um azeite liso aqui na tua cabeça, porque você vai ser presidente do Brasil. A gente guardaria informação? Ou a gente colocaria no Instagram: se prepara, Brasil. Estou chegando. Hã? O menino foi forjado na marreta de Jeová, irmão. 17 anos de porrada. Mas quando ele ficou pronto, ele escreve coisas como a gente lê até hoje: se o Senhor é meu pastor, não tenho falta de nada. Eu não preciso do palácio. Saul fez uma estátua para ele. Davi levou a arca para dentro de Jerusalém. Saul queria moral com o povo. Davi, diante da pressão, fazia um culto. Saul queria arrumar um jeito de aliviar a pressão. Davi escrevia um salmo e abria o seu coração. A questão, irmão, é o que eu e você temos como convicção de pressão. A gente não gosta de estar pressionado, mas, irmão, se viver pressionado garante a minha salvação e a minha eternidade, pressão, irmão. Pressão. Se a pressão vai fazer eu e você ser forjado para viver as promessas de Deus, Ele não vai mudar o processo, porque a gente gosta ou não gosta. Deus não trabalha assim, porque Ele fala assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O propósito é de Deus, então todas as coisas vão contribuir para o propósito dEle na minha e na sua vida. Então a gente quer fugir de pressão, só que daí a gente está perdendo lição. Irmão, presta atenção, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto para aprender. Leia Deuteronômio capítulo 8. Lá você vai ver o discurso de um velho profeta chamado Moisés falando: Deus queria os ensinar a crer e a depender dEle. Mas 40 anos vocês foram um povo de dura servir, não crendo na dependência de Deus. Falamos um pouquinho no culto de homens sobre o maná.
Deus falou, pega a tua porção do dia para você e para a tua família e fica tranquilo que amanhã vai ter de volta. O povo ia lá e pegava a porção para 2 dias, quando amanhecia estava podre. Irmão, esses dias eu estava até conversando com a Luz sobre isso, acho que a Jo lá no escritório. Tem gente que vive clamando e buscando por um milagre financeiro. Só que se Deus te der um milagre financeiro, daqui a 6 meses nós estamos falando de ter outro milagre financeiro, porque você recebeu um milagre, você pôs as contas em dia, mas você não aprendeu nada. Daqui a 6 meses você vai dizer assim, ele me deu uma vez, ele vai fazer de volta, então eu posso viver do jeito que eu quero. Posso fazer chupi do 8 do 8, do 9 do 9, do 10 do 10, do 11 do 11, e vai dar boa. Daqui a 6 meses, e foi isso que o povo de Israel não entendia, os ciclos eram intermináveis. Até que Deus falou, vocês vão ficar aqui e morrer aqui, porque vocês não entenderam que vocês podem acreditar em mim e eu vou cuidar de vocês. Porque eu sou fiel para as promessas que eu falei. Irmão, se está pressão no serviço, o Deus que te colocou lá e te sustentou até hoje, você acha que Ele não vai te sustentar amanhã? Para de ser ansioso, senão você vai ter que tomar Lexapro e Rivotril, que nem eu, 5 anos, para aprender. Você acha que o Deus que cuidou de você e te trouxe até aqui vai te largar no meio do caminho? Jeremias fala, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Mas exige de mim e de você se manter firme, porque a pressão faz a gente ser alguém com um coração. A pressão transforma seu coração. A pressão transforma a gente. E a pressão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E você vai tentando fingir que ela não existe. E vai aumentando. E você finge que ela não está acontecendo. E vai aumentando, e vai aumentando. E daqui a pouco você entra num lugar de tamanho desespero, de tamanha ansiedade, de tamanho terror, como estavam aqueles caras, que você cai de joelho e começa a se quebrantar e chorar e dizer, Deus, pelo amor do seu filho, por amor do seu nome, me salve. Aí fala, uau, você chegou lá. Poderia ter sido antes, mas que bom que você chegou. Agora eu tenho acesso ao seu coração. Deixa eu fazer. Deixa eu cuidar de você. Olhe para o seu irmão e fala assim, Deus cuida de você. Melhor do que você. Bravo, né? Melhor. Pare de acreditar em você e acredite nele. Porque, como nós lemos no começo, o que nós lemos lá no capítulo? Gente do céu, esqueci, vou ler aqui para não... Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha o que ele fala. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aí ele fala, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Espere com paciência. Ele se inclina e ouve você. Preste atenção. Eu quero ler uma última parte de algo que Deus falou comigo essa semana, para a gente terminar. Olha isso aqui. Durante situações difíceis, as pessoas podem facilmente esquecer do que Deus deseja. As ações de insegurança e de descontentamento de Saul comunicaram aos homens de Israel que situações difíceis nos dão o direito de escolher se é melhor obedecer a Deus ou não. Isso é simplesmente uma mentira. Sempre é mais importante obedecer a Deus, não importa a situação. A insegurança de Saul era simplesmente uma manifestação de uma falta de contentamento. Ele queria que tudo à sua volta estivesse sob o seu controle, e as circunstâncias estavam longe disso.
Ele odiava a pressão sob a qual estava e queria alívio. Olha isso aqui. O seu descontentamento o levou a cobiçar a paz que ele desejava. A gente só quer alívio da pressão, mas a pressão é o caminho da transformação. Então, irmão, fé que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós não somos daqueles que retrocedem para a condenação, mas somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei qual é o tipo de pressão que você está nesse momento vivendo na sua vida. Se é uma pressão emocional, se é uma pressão física a partir de uma enfermidade, se é uma pressão espiritual, se é uma pressão das três. Mas a grande mensagem de Deus para mim e para você hoje é: permaneça fiel e conheça o meu favor, diz o Senhor. Permaneça fiel, fazendo o seu melhor, porque, irmão, o que o homem não vê, Deus vê. É incrível, né? Porque se a gente pensar como um ventre, a gente não vê, mas ali dentro, como fala o Salmo 139, no obscuro, o Senhor está formando. Na escuridão, o Senhor está desenvolvendo cada parte do nosso corpo, cada órgão nosso. A mãe não vê, o pai não vê. E mesmo esses exames de imagem de alta definição, é só uma sombra, literalmente uma sombra do que será um ser humano a partir do seu nascimento. Não é porque você não está vendo o que Deus está fazendo, que Ele está parado sem fazer nada. Deus está trabalhando em mim e em você. A grande questão que eu quero que você saia daqui hoje é: Senhor, o que eu preciso aprender em meio a essa pressão? O que o Senhor quer me ensinar para que o alinhamento da motivação e do meu coração seja realmente colocado no lugar para viver o propósito que é seu? O que o Senhor está querendo me mostrar que eu não estou vendo? O que o Senhor está querendo que eu alinhe, que eu não estou enxergando? E Deus, eu tenho, em meio à pressão, negociado por falta de fé. Irmão, a maior tristeza da minha vida foi quando eu me deparei com essa verdade, com essa revelação, mas que foi libertadora para mim. Você só é ansioso porque você não confia no Deus que cuida do seu futuro. Você está passando por um processo difícil porque você não tem fé no Deus que está cuidando de você. Irmão, eu tive muita, mas muita resistência de fazer um processo psiquiátrico, e principalmente com medicamento, porque isso para mim tinha conotação de fraqueza, tinha conotação de, sabe, de uma falta de controle. Mas depois que eu fiz esse tratamento, pensa na minha dificuldade de largar os remédios, de medo de largar o remédio. E aí Deus fala para mim: você antes idolatrava a sua força, agora você trocou de altar, você idolatra um remédio, porque você ainda não entendeu, depois de 4 anos, que quem está cuidando de você sou eu, e o seu futuro é meu. Irmãos, eu ia trabalhar com um remédio que eu tomava quando eu tinha crise, por 4 anos, sendo que eu tomei o remédio por 9 meses, e depois que eu tive uma liberação médica de parar de tomar, eu deixava o remédio no armário da empresa, de medo de voltar àquele cenário, e medo de voltar a ter aquela crise, e medo, eu ia no ônibus com ele no bolso, que se acontecer ele está aqui. E Deus dizia: até quando você vai caminhar em incredulidade e não confiar em mim?
nós viveremos pressão constante para sair desses lugares e romper ciclos, porque sem fé, irmão, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Você acha que Deus vai deixar você penar com a sua família e passar fome? Davi disse: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por que Deus iria abrir uma exceção para você? Você acha que Deus um dia liberou uma palavra profética, ministerial para você guardar ela num quadro e ficar sentado na cadeira o resto da sua vida? Irmão, Deus não perde tempo, Deus não é tolo. Paulo fala em Filipenses: eu sei que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então se Ele falou algo para você, é porque Ele vai fazer. Mas eu e você precisamos viver por fé. Pare de fugir da pressão, aprenda com a pressão. O que eu preciso aprender, Deus? Aonde que o meu coração precisa chegar que não chegou? É sobre isso. Põe a sua mão no seu coração, comece a falar com Deus. Eu escolho te louvar. Abra o seu coração para Ele. Com tudo o que sou. Do meu orgulho eu abro mão, nada me impedirá. Tudo que há em mim, olha o nosso coração, Jesus. entrego em tuas mãos. Ajuda a gente. Pois nasci pra te adorar, com minha vida te louvar. Forja-nos, ó Deus. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Escolha por Ele hoje, diga a Ele. Sei que fui criado para a tua glória. A fé é um dom do Espírito, peça para que ela possa Com todo aumentar em o você. coração, Fale para Ele: Deus, aumente a minha fé. servirei. Aumente a minha fé. Servirei. Aumente a minha fé. Me faça conhecer o Cristo. Escolho o som do céu Escolha por Ele nesta noite. e
por Jesus. Queremos escolher pela obediência. Queremos escolher pela submissão ao Eterno. Queremos escolher como Davi, Senhor, que tinha o Senhor como pastor e que de nada tinha falta. Queremos escolher por raízes profundas o seu amor. Queremos escolher por raízes profundas de fé e confiança no Senhor. Queremos romper ciclos de miséria, ciclos, Senhor, de escassez. Queremos romper ciclos de depressão, ciclos de ansiedade, ciclos, ó Deus, que nos impedem de alcançar a promessa. Não queremos fugir do processo, não queremos fugir da pressão, mas queremos submeter toda a pressão que estamos sentindo ao Senhor, porque a resposta vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. A resposta vem dEle, a resposta vem dEle. Ele é o dono da vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus é a resposta para nós. Escolhemos Ele, escolhemos por Ele. Queremos viver, Senhor, todo o propósito, onde as motivações do nosso coração são alinhadas para o cumprimento do propósito do Senhor. Nos ajude a sair, Senhor, da crise. Nos ajude a não nos enganarmos com a pressão como Saul, a não trabalharmos para validação, para promoção, para provisão, mas trabalharmos para revelação. Que o esforço que hoje nós estamos depositando sobre querer gerar, nós possamos colocar esse esforço para entender a revelação e fazer aquilo que o Senhor quer. Nos ajude a fazer aquilo que o Senhor quer. Não importa o prazo, não importa o tempo, não importa o valor, não importa a situação, o Senhor tem a resposta. Nos ajude a ter um coração obediente e fiel até o fim, sendo realmente submissos ao seu senhorio, ao seu governo, para vivermos o cumprimento de toda a promessa de Deus para nós. Fica conosco, Senhor, fica conosco, conduza-nos em obediência, em submissão e em fé. Aumente a fé no nosso coração, aumente a fé, como o pai daquele jovem lunático falou para Jesus: aumente a minha fé, dá-me um coração consagrado a Ti. Isso, cante a Ele, faça dessa canção a sua oração, pede a Ele, irmão. Totalmente fiel até o fim, determinado a ver Teu reino crescer, Senhor Jesus com alegria. Aleluia, aplauda Ele, aplauda Ele. Fé no nosso coração, Senhor, precisamos de fé. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Querido, vai em paz para uma semana de bênção e de vitória. Abraça os irmãos e vai tranquilo. Aleluia.